Quem ganhou com a morte de Amílcar Cabral não foi quem levou o tiro. Quem matou o corpo de Cabral não foi necessariamente quem destruiu o projeto que ele construiu com tanto rigor e sacrifício. Porque a morte de um homem como Cabral não se resume ao som seco de uma bala. Ela representa um colapso muito maior, o da possibilidade real de uma libertação africana com consciência, com profundidade, com humanidade. Cabral não era apenas um comandante ou um intelectual. Era a ponte viva entre teoria e prática, entre a luta armada e a revolução mental. E o que veio depois de sua morte prova isso. Os maiores beneficiados da sua ausência não foram os que atiraram, foram os que puderam finalmente respirar aliviados. No dia 20 de janeiro de 1973, em Conakry, capital da Guiné, Amílcar Lopes Cabral foi assassinado com um tiro a queima-roupa na porta de sua casa. Ele não estava em combate, não caiu numa emboscada militar portuguesa. Ele foi executado dentro do próprio movimento que liderava, o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde. O homem que durante mais de uma década organizou uma das frentes de libertação mais eficientes do continente africano, foi eliminado por traição interna. Mas não se engane, essa traição teve origens mais complexas do que parece. O dedo que puxou o gatilho era africano, mas quem carregava a arma, de verdade, não estava na cena do crime. Amílcar Cabral nasceu em Bafatá, na então Guiné Portuguesa, em 1924. Filho de mãe cabo-verdiana e pai guineense, cresceu entre as duas realidades colonizadas que mais tarde uniria no seu projeto político. Estudou agronomia em Lisboa e ali começou a se envolver profundamente na militância anticolonial, ao lado de nomes como Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade e Eduardo Mondlane. Mas o diferencial de Cabral sempre foi sua capacidade de transformar ideias em ação. Ele fundou o PAIGC em 1956 e rapidamente o movimento se tornou referência não só na luta armada, mas também na educação popular, na valorização da cultura africana e na formação de uma nova consciência política. Cabral dizia: a arma mais poderosa de um povo colonizado é a sua cultura. E isso era uma ameaça séria demais para os interesses coloniais. Enquanto Portugal insistia em manter suas colônias pela força, o PAIGC avançava com disciplina e inteligência. Em poucos anos, controlava boa parte do território rural da Guiné. E mais do que isso, ganhava reconhecimento internacional. Cabral falava nas Nações Unidas, recebia apoio de Cuba, era respeitado por líderes africanos e intelectuais progressistas da Europa. Para os serviços secretos portugueses, ele era uma ameaça prioritária. Mas o que fazer com um homem que, mesmo fora do território português, articulava uma revolução africana com tamanha clareza? A resposta foi uma só: eliminá-lo. E a maneira mais eficaz de fazer isso seria de dentro. Nos bastidores do PAIGC, as tensões aumentavam. Embora Cabral fosse o rosto da unidade entre Guiné e Cabo Verde, havia ressentimentos, especialmente entre alguns setores guineenses que sentiam que os cabo-verdianos dominavam os postos-chave do movimento. Essa tensão étnica e regional foi sendo alimentada e, segundo muitos estudiosos, infiltrada e amplificada por agentes da PIDE, a Polícia Política Portuguesa. Documentos históricos confirmam que o regime português sabia que dividir era a melhor forma de enfraquecer. E em determinado momento, alguns desses ressentimentos se transformaram em conspiração. A morte de Cabral foi organizada por um grupo interno, liderado por elementos como Inocêncio Cani, um de seus próprios guarda-costas. Mas a simplicidade da execução contrasta com a complexidade da motivação. Não era apenas ambição pessoal, não era apenas inveja, era a junção de frustração interna, influência externa e o peso de um movimento que já começava a mostrar rachaduras sob o impacto da própria eficácia. Cabral era respeitado, mas também era temido por alguns do seu entorno, porque sua liderança era ética, exigente, baseada em formação política, não em favoritismo ou lealdade cega. E isso, num contexto de guerra e pressão, se tornou insustentável para alguns. Depois da sua morte, o silêncio foi estrondoso.
o PAIGC tentou manter a aparência de unidade. Houve prisões, execuções internas, julgamentos apressados, mas a dor verdadeira não estava só na perda de um líder. Estava no vácuo que se abriu. Cabral era o eixo de equilíbrio entre Guiné e Cabo Verde. Era ele quem mediava os conflitos, quem articulava com os aliados internacionais, quem pensava o pós-independência com uma visão profundamente ética. Com ele fora do tabuleiro surgiram os oportunistas. E também surgiram os sorrisos discretos nas salas de comando da Europa. A PIDE perdeu um inimigo. Portugal ganhou tempo. E as forças que sempre temeram uma África unida e consciente ganharam fôlego. A manipulação da narrativa foi imediata. Cabral virou mártir, e como acontece com muitos mártires, seu pensamento passou a ser citado, mas não necessariamente seguido. Internamente, seu irmão Luiz Cabral assumiu a liderança na Guiné-Bissau. Aristides Pereira assumiu em Cabo Verde. A separação entre os dois países, que Cabral combatia com veemência, foi se tornando realidade. E muitos dos quadros que ele formou com tanto cuidado foram sendo afastados, marginalizados ou absorvidos por um novo tipo de poder. Mais burocrático, menos ideológico, mais interessado em administrar o Estado do que em completar o projeto de transformação radical da sociedade. A traição que matou Cabral não foi apenas a do dedo no gatilho, foi a traição do projeto. Foi a substituição da revolução pela gestão, da ética pela conveniência. E nesse processo, os verdadeiros beneficiados começaram a se revelar. Com Cabral fora do caminho, Portugal pôde acelerar sua transição para a descolonização sem ter que negociar com um revolucionário intransigente. As potências ocidentais puderam se reaproximar das novas lideranças africanas com mais facilidade. Até mesmo alguns aliados africanos de Cabral, que discordavam de sua abordagem mais intelectual e autônoma, encontraram espaço para desenvolver seus próprios caminhos, nem sempre comprometidos com a radicalidade transformadora que ele propunha. E o povo? O povo ficou órfão, não só de Cabral, mas da visão que ele carregava, a de uma África dona de si, orgulhosa da sua cultura, consciente da sua história e livre das amarras coloniais, externas e internas. A pergunta que abre este vídeo é mais do que provocação. É um convite à reflexão profunda, porque a morte de Cabral nos ensina que não basta matar um corpo para eliminar um projeto. É preciso também despolitizar sua memória, diluir sua obra, transformar sua imagem em algo inofensivo. E isso, infelizmente, também foi feito. Se a morte de Amílcar Cabral silenciou um dos pensadores mais lúcidos do século XX, o que se seguiu não foi apenas lamento. Foi movimentação estratégica, silenciosa para uns, descarada para outros, mas sempre orientada por um mesmo objetivo: ocupar o espaço que Cabral deixou e redirecionar o rumo da libertação africana para caminhos mais convenientes ao poder. Quem venceu com sua morte não foi apenas o regime colonial que ele combatia. Foram também as lideranças internas que não queriam mais seguir sob sua disciplina ideológica, e as potências internacionais que viam no seu projeto uma ameaça à lógica de dependência africana. Dentro do próprio PAIGC, a ausência de Cabral provocou o colapso de um delicado equilíbrio. Enquanto ele estava vivo, conseguia, com autoridade política e respeito pessoal, manter coeso um movimento com sensibilidades distintas. Os combatentes guineenses, que carregavam o peso da luta armada no terreno, e os quadros cabo-verdianos, que dominavam o aparato técnico e organizacional. Essa estrutura funcionava com Cabral como centro gravitacional. Sem ele, as fraturas emergiram com rapidez brutal. Luiz Cabral, irmão de Amílcar, assumiu a liderança da Guiné-Bissau recém-independente. Mas o que se viu não foi a continuidade do pensamento do irmão, foi a construção de um novo poder, mais vertical, mais burocrático e, segundo muitos relatos, dominado por um núcleo cabo-verdiano urbano e tecnocrático, o que gerou forte ressentimento entre os militares guineenses, especialmente aqueles que lutaram nas matas e se viam como os verdadeiros protagonistas da libertação. A cisão entre os que lutaram e os que dirigiram
virou um veneno que se espalhou pelo partido e pelo Estado. Esse descontentamento interno culminou em 1980, com um golpe militar liderado por João Bernardo Nino Vieira. O discurso do golpe foi direto. Os guineenses estavam sendo marginalizados no novo poder pós-independência. Luiz Cabral foi deposto e deportado. A Guiné-Bissau rompeu com Cabo Verde e o projeto de unidade pensado por Amílcar foi definitivamente abandonado. A ideia de uma nação comum, com 2 territórios e um só povo, foi substituída por 2 países, cada qual com seus próprios interesses, suas próprias elites e suas próprias fraquezas. Quem saiu ganhando com essa ruptura? Antes de mais nada, as potências coloniais, que sempre temeram o poder de uma união real entre os povos africanos. Portugal, mesmo em transição democrática após a Revolução dos Cravos, manteve tentáculos diplomáticos e econômicos sobre suas ex-colônias. A existência de uma Guiné-Cabo Verde unida, com um projeto socialista e pan-africanista, ameaçaria a influência portuguesa e europeia na região. A divisão tornava os 2 países mais frágeis, mais dependentes, mais negociáveis. Mas Portugal não estava sozinho nesse alívio. A França também observava tudo com interesse. Apesar de não ter colonizado nem a Guiné-Bissau nem Cabo Verde, a França sempre tratou a África Ocidental como sua esfera de influência. Uma união forte e ideologicamente radical naquela região, liderada por ex-militantes do PAIGC, formados no pensamento marxista e pan-africanista, poderia inspirar instabilidade nos países francófonos vizinhos, especialmente no Senegal, Mali e Guiné-Conakry. A queda de Cabral, seguida do fim da União, reduziu esse risco. A França seguiu controlando sua rede neocolonial sem novos sobressaltos. No campo ideológico, a morte de Cabral também favoreceu as potências do Ocidente que estavam engajadas na Guerra Fria. Os Estados Unidos, por exemplo, jamais engoliram bem a ideia de movimentos africanos com alinhamento ao URSS ou a Cuba. Cabral tinha relações estreitas com Fidel Castro e com líderes como Agostinho Neto e Samora Machel. Seu discurso era de soberania verdadeira, com ruptura radical frente às potências coloniais e um projeto africano centrado na valorização da cultura e da autodeterminação econômica. Com Cabral fora do jogo, o alinhamento ideológico do novo governo guineense e mais ainda do governo cabo-verdiano foi ficando cada vez mais pragmático, menos revolucionário. As lutas internas passaram a ocupar o lugar da luta por consciência. A formação política de quadros, antes central para Cabral, foi substituída por estruturas estatais que operavam sob lógica tecnocrática e, muitas vezes, subordinada aos ditames dos financiadores estrangeiros. Esse esvaziamento da ideologia revolucionária abriu espaço para o florescimento de novas elites africanas. Elites formadas não na guerrilha, mas nos escritórios, nas universidades ocidentais, nas conferências internacionais. Elites que souberam adaptar-se aos tempos do Banco Mundial, do FMI, da cooperação bilateral com cláusulas escondidas. Elites que, mesmo negras e africanas, reproduziram internamente a lógica de dominação que Cabral denunciava com tanta clareza. E é aqui que encontramos talvez os maiores beneficiários de sua morte. As elites locais que não estavam preparadas ou interessadas em levar adiante o projeto radical de transformação que Cabral desenhava. Porque esse projeto exigia compromisso ético, desapego ao poder, conexão real com as massas. Cabral rejeitava o autoritarismo, combatia o carreirismo político, recusava a ideia de que a independência deveria servir para criar novos donos do poder. Ele dizia sem rodeios: se depois de termos conquistado a independência, o povo continuar a viver na miséria, nós seremos os novos colonizadores. E poucos gostavam de ouvir isso. Após sua morte, esse discurso foi sendo varrido do debate público. No lugar dele, vieram os hinos, os bustos, os feriados e o esquecimento da essência. Cabral foi transformado em estátua, mas suas ideias foram silenciadas. E nesse processo, os beneficiários se multiplicaram. Governantes locais que consolidaram poder sem precisar prestar contas ideológicas. Intermediários africanos que enriqueceram com acordos feitos às custas do povo.
potências internacionais que encontraram governos mais dialogáveis, e até ONGs e agências de cooperação que passaram a ocupar o vazio deixado por um projeto de libertação profunda. A luta virou gestão, a revolução virou administração, e o povo, que deveria ser sujeito da história, foi reduzido a espectador da sua própria independência. Enquanto isso, os nomes mudavam, mas as estruturas continuavam. A dívida externa crescia, a agricultura enfraquecia, as juventudes migravam em massa, e cada vez que um jovem africano arriscava a vida para cruzar o Mediterrâneo em busca de futuro, uma pergunta voltava a ecoar: o que teria acontecido se Cabral tivesse vivido para implementar seu projeto até o fim? Se você chegou até aqui, é porque sente que essas perguntas ainda importam. Aqui no canal Fronteiras, a gente não se cala diante da verdade. Por isso, aproveita agora e se inscreve no canal. Não é só por um clique, é um ato de consciência. Compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer a verdadeira história. No fim das contas, a morte de Amílcar Cabral beneficiou quase todo mundo, menos o povo. O Ocidente respirou aliviado. Portugal evitou o avanço de uma revolução que uniria Guiné e Cabo Verde num projeto forte e independente. A França, sempre com um olho na África Ocidental, viu a ameaça pan-africanista enfraquecer. Os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, eliminaram um aliado de Cuba e da URSS sem sujar as mãos diretamente. Dentro do próprio PAIGC, nomes como Aristides Pereira e Nino Vieira tomaram os lugares de poder que talvez nunca teriam ocupado se Cabral estivesse vivo. A união entre Guiné e Cabo Verde foi desfeita, e com ela foi enterrado o último grande sonho de uma África unida, ética e consciente. E o povo? O povo herdou a bandeira, mas não o poder. Herdou a independência, mas não a liberdade verdadeira. A morte de Cabral continua sem um julgamento, sem um responsável, sem um memorial digno. Mas o mais grave, continua sem que sua visão tenha sido cumprida. É por isso que precisamos falar dele. Cabral não morreu apenas pelas balas. Ele foi traído por interesses, internos e externos, que continuam vivos até hoje. Se você quer ajudar a mudar isso, se inscreva no canal Fronteiras. Compartilhe esse vídeo. Comente. Cabral vive em quem não se cala.